Bom dia, mais uma aula de história, aula 8. Hoje nós vamos continuar no capítulo 3, falando sobre a cidade e seus espaços. Vamos falar hoje sobre o espaço doméstico na página 14 e depois fazer as atividades, né? Uma é eu faço parte da história e a outra são questões na página 16. Hoje eu coloquei aqui o espaço doméstico, porque quando nós falamos de espaço doméstico, nós lembramos de casa, de residência. Vamos ver o que é espaço doméstico. Entre os vários espaços da cidade, há o lugar onde as pessoas moram. Diferentemente da maioria dos espaços, as moradias não são ambientes abertos ao público em geral. As moradias também podem ser chamadas de espaços domésticos. A forma como as pessoas se comportam nesse espaço é diferente de como agem em outros locais. Vamos ver? Então, aqui vamos refletir. O comportamento de vocês na escola é o mesmo que vocês têm em casa? No que esse comportamento é igual e no que é diferente quando estão na escola e quando estão em casa? Ou também, aqui a prof colocou um exemplo, mas em qualquer outro lugar que nós vamos, num supermercado, num shopping, tá? Então, esse foi só um exemplo para vocês refletirem. É igual o comportamento? Tem coisas que são parecidas que vocês fazem, tipo lição de casa, né? Que você faz na escola, mas também estuda na escola, mas também estuda em casa. Provavelmente, se estas perguntas fossem respondidas com a turma em sala, quando comparássemos as respostas, muitos comportamentos, aqui a prof colocou muitas, mas muitos comportamentos seriam parecidos em casa e na escola, e outros bem diferentes. Vamos ver? Aqui, essa imagem tem na página do livro de vocês, eu vou ler o que está escrito ali. Em casa, as pessoas podem descansar e conviver com familiares, animais domésticos e amigos, tendo mais privacidade, liberdade e espontaneidade. Elas também realizam certas atividades que geralmente não são feitas nos espaços públicos, como tomar banho, preparar refeições, lavar louça e roupa, receber visitas, entre outras ações. Cada pessoa ou família tem costumes e uma rotina diária próprios, né? Como é possível observar nas imagens. Então, podem observar, temos duas imagens de duas famílias. Uma família no final do dia está brincando com o seu pet, com bola, ou a outra família preferiu ler um livro. Então, cada um tem um jeitinho de ser na sua casa, no seu espaço. E também ali tem umas palavras que estão, né, grifadas, sublinhadas. Vamos ver qual o significado dessas palavras? A primeira é privacidade. É de forma particular, privada. O significado de privacidade é isso. E depois espontaneidade, de forma natural, espontânea. É porque na casa da gente a gente se sente mais à vontade, mais relaxado, mais tranquilo do que quando a gente está em outro lugar, em outro local que não é a nossa casa. Continuando aqui com o espaço doméstico, então podemos ver que o espaço doméstico é um espaço privado, particular, onde recebemos familiares, amigos e pessoas de confiança. No entanto, nos dias de hoje, vemos cada vez mais pessoas expondo sua privacidade para estranhos. Existem artistas que expõem sua vida, mostram sua casa nas redes sociais, onde pessoas que eles nunca viram na vida ficam sabendo de suas particularidades. No entanto, muitos deles estão preparados para isso e, como são artistas, esse é um dos meios de fazerem propaganda do seu trabalho. Então, os artistas fazem isso, mas é o trabalho deles e muitos estão preparados e alguns não, porque às vezes, mesmo eles estando preparados, sabendo da repercussão das pessoas estar sabendo da vida deles, ainda às vezes acontece problemas. Então, aqui uma imagem: famosos revelam detalhes das decorações de suas casas em lives na internet. Aqui nós temos uma artista que é brasileira
E para você ver a repercussão da internet, temos uma artista, a Billie Eilish, que não é brasileira, mas muita gente conhece, né? Principalmente os adolescentes, conhece a vida, a música delas, por quê? Por causa da internet. Se não fosse a internet, né, que nós temos hoje, esse acesso fácil, provavelmente poderia até ser que não seria uma artista conhecida. Mas hoje em dia tem vários artistas se lançando na internet e que as pessoas ficam sabendo da vida deles. Não só artistas também, tem pessoas que se tornam conhecidas na internet. Mas, né, nós precisamos saber com quem falamos e o que postamos na internet. O ideal, até para nós que somos adultos, é não falar com pessoas que não conhecemos. E se houver necessidade, não devemos expor nossas particularidades. E para as crianças e adolescentes, é necessário sempre falar para os pais com quem vocês conversam e principalmente se em algum momento a pessoa que você conversa fala sobre um assunto que não lhe agrada ou lhe deixa constrangido. Então, nos dias de hoje que tem internet e hoje em dia a gente utiliza muito a internet para estudar, para pesquisa, então tem sempre que estar atento, né? Então, qual é a pessoa, né, de confiança que você tem que está ali sempre falando, né? É com os pais, ó. Pois a internet também é uma porta aberta para as pessoas entrarem, para que as pessoas entrem na privacidade de sua casa. Por isso, os seus pais são os melhores amigos e com experiência para orientá-los nesse assunto. Então, como a gente utiliza? Porque a internet ela é ótima para a gente fazer pesquisa, para estudar, só que nós temos que cuidar, porque às vezes a gente pode postar uma coisa que não é legal, que não agrada, ou uma coisa que pode ser mal interpretada, principalmente quando é criança ou adolescente. Então é sempre bom ter um adulto do lado para orientar, porque o seu espaço particular, a sua casa, não é só exposta quando alguém entra dentro da sua casa, mas também quando você expõe fotos ou vídeos de algo que acontece dentro da sua casa. Por isso que lá a prof falou que os artistas, eles fazem isso porque é o modo de vida deles, eles ganham para isso, eles estão preparados, né? E muitas vezes ainda acontecem problemas. E aqui para reflexão, só para vocês observarem. Aqui nós temos duas residências. Se um estranho passa aqui fora, você não vai se incomodar, né? Agora, se você ver um estranho já aqui dentro, né? Vamos supor que essa aqui fosse uma das nossas casas. E um estranho passando aqui fora não me incomoda e provavelmente também não incomoda vocês. Mas se vocês verem um estranho aqui dentro, já no quintal, já fica preocupado, né? Imagine, né, tendo acesso dentro da nossa casa. Então, às vezes, a gente faz amizade pela internet, tem pessoas que são legais, mas sempre precisa ter cuidado, tá? Essa é a aula de hoje para vocês, tá? O prof deixou essa imagem para reflexão, para vocês pensarem, e sempre estar com o pai, com a mãe, quando for fazer pesquisas, né? Ou com um adulto, né? Junto com vocês de confiança. Aqui são as atividades, né? Na página 15 é utilizar o material de apoio para montar a rotina em quadrinho de Jonas, né? Lá na página 15 tem uma rotina de Jonas. Vocês têm que observar bem as imagens certinho lá, recortando do material de apoio, para observar quando que ele levanta, quando que ele vai ao trabalho. É como se fosse uma história em quadrinhos da vida, da rotina, né, de Jonas. Então, observe bem as imagens para não colar os quadrinhos nos locais errados, tá? E na página 16 tem as atividades sobre o assunto abordado na aula. Essa foi a nossa aula de hoje, aqui uma mensagem para vocês e um ótimo dia.